Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer o convite da comissão organizadora do Breast Meet. Realmente, eu estou encantado com esse evento, o Dr. Henrique bom, todas as pessoas envolvidas. E a gente vai dando sequência na atividade do bloco 5, né? De escalonamento de lesões de potenciais determinados de malignidade, as lesões B3, né? E aí, para não perder tempo, eu já gostaria de chamar os nossos palestrantes, a doutora Nisha Sharma, que é especialista em radiologia mamária, especialista em rastreamento com inteligência artificial, diretora e consultora do Breast Screen Program nas cidades de Leeds e Wakefield, na Inglaterra. Ela vai falar para a gente sobre esse descalonamento. Em seguida, a doutora Berta Andrade Coelho, que é mastologista, que é mestre e doutora em mastologia, é uma das organizadoras aqui do Breast Meet e é professora lá da Universidade, do Centro Universitário de Montes Claros, da FIP de Montes Claros, né, e é membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia. I'm going to talk about vacuum-assisted excision versus open surgery for lesions of indeterminate potential of malignancy. Are they equivalent, and what should be the surveillance after? So I'm Dr. Nisha Sharma. I'm a consultant breast radiologist working in Leeds in the UK. So before I carry on with my presentation, I think definitions are really important. And what do we mean when we talk about vacuum-assisted biopsy versus vacuum-assisted excision or extended VAP? So vacuum-assisted biopsy is where we are now doing vacuum biopsy to replace the conventional 14-gauge core biopsy to make a diagnosis. So this is where you would do a stereotactic biopsy, and the aim is to take a minimum amount of tissue to make a diagnosis. Diagnostic vacuum-assisted excision is where we are using vacuum to replace the surgical diagnostic biopsy. And the aim here is to take plentiful tissue. So if the lesion is small, we will excise it in its entirety. But if it's more than 15 millimeters in size, what we will obtain is representative sampling. And we're aiming for about 4 grams of tissue. Now, the term extended vacuum-assisted biopsy is the same as a diagnostic vacuum-assisted excision, but in terms of reimbursement for some countries, calling it extended vacuum-assisted biopsy will support reimbursement. The confusion lies with the term excision, but remember this is still a diagnostic biopsy. We then have the term therapeutic vacuum-assisted excision, which is where we're using vacuum to actually excise biopsy-proven cancers. And we know margins cannot be assessed, but this area will not be discussed in this topic. Now, high-risk lesions, or in the UK, we tend to call them B3 lesions, are classified as high risk because we know that these are heterogeneous lesions. So what that means is that when you do your initial biopsy, you may not be biopsying the worst part of the lesion. And we know that they can be associated with ductal carcinoma in situ or invasive cancer. And these lesions are important because we know that with further sampling, we can upgrade to cancer. But we also know that they confer an increased risk of developing cancer, the high-risk lesions with atypia. Now, in the UK breast screening programme, high-risk lesions account for just under 7% of all biopsies performed within the breast screening programme. Remember, this is a histological diagnosis and therefore cannot be determined by imaging alone. It's really important because people often confuse BI-RADS3 with high-risk lesions or B3 lesions. But remember, BI-RADS3 is an imaging category classification where the likelihood of malignancy is less than 2%. So a BI-RADS3 lesion does not equate to a high-risk lesion or B3 lesion. And this is just to illustrate the fact. Here we have 4 mammographic abnormalities. And yes, some of them look suspicious. Some of them look more indeterminate, but until you perform the biopsy, you don't know if you're dealing with a benign lesion, a high-risk lesion, or a cancer. So histology is needed.
Now, the types of high-risk lesions that we can get, those with atypia are atypical ductal hyperplasia, flat epithelial atypia, lobular neoplasia, radial scar with atypia, or papilloma with atypia. And those high-risk lesions without atypia are your papillomas or papilloma, radial scar, fibroepithelial lesions, spindle cell lesions, or your vascular entities. Now, guidelines have been developed both within the UK and in Europe. So in Europe, we have the third international consensus guidelines, which were published in 2023, and we have the EUSOMA guidelines, which were published in January 2024. Now, with the advent of these guidelines and the updates, many of the B3 lesions or high-risk lesions are being treated with extended vacuum-assisted biopsy or vacuum-assisted excision. But really, the main difference still is centered around the management of atypical ductal hyperplasia. The third international consensus guidelines said that when they developed their guidelines, their upper risk limit of 5% upgrade for invasive cancer and 10% for DCIS means that they would always recommend surgery for ADH, because we know that the upgrade rate for ADH is about 30%. Now, ADH is commonly associated with clustered calcifications, masses, or asymmetries in a mammogram. And on ultrasound, it may present as a mass or an ill-defined hypoechoic area, and an MR can have non-specific appearances. Now, interestingly, the National Cancer Comprehensive Network have recommended that if you have a biopsy diagnosis of ADH or lobular neoplasia, then you may want to consider functional imaging such as breast MRI or contrast-enhanced mammography if you're planning not to do any further biopsies. As we said, the upgrade rate is variable in the literature, but the recent meta-analysis looking at the upgrade rate with vacuum-assisted biopsies, the initial biopsy, was 21%. The EUSOMA guidelines now recommend that you can either do surgery for ADH or you can consider vacuum-assisted excision. And this is really important because this really came around because of the patient advocates. They felt that if there is evidence out there showing that vacuum-assisted excision or extended VAB can be performed safely, then this should be offered as an alternative to our patients. And also what this means, it allows centres to be able to offer this service to their patients. Now, when you look at the Marmot review, which is the independent review of breast cancer screening in the UK, they stated that breast screening saves lives. For every 10,000 women screened, we diagnose 681 breast cancers. 43 breast cancer deaths are prevented, but we do have overdiagnosis, 129 cases. Now, what they mean by overdiagnosis is diagnosing a breast cancer that would not have presented in a woman's lifetime had it not been for breast screening. And overdiagnosis leads to overtreatment. And this is applicable both to non-invasive and invasive cancer. And the review recommended that we needed to look at less invasive methods for treating biopsy-proven cancers. Now, for low-grade DCIS, we're happy to support active surveillance trials such as the LORIS, LORD, COMET and LORETA. And remember, this biopsy has shown low-grade DCIS. So we're happy not to do any further surgery. And yet, for ADH, which is a benign entity, we want to be aggressive and we're recommending surgery. Now, we looked at the impact of our guidelines within the English National Breast Screening Programme, and we wanted to audit following implementation of the guidelines. And we audited from the 1st of April 2018 to the end of March 2019. And what we showed was that our upgrade rate for these high-risk lesions was just under 17%, which fits with the literature that shows that if you actually perform surgery in these high-risk lesions, your upgrade rate would be about 17%. But more importantly, with the introduction of these new guidelines, just under 74% of patients with B3 lesions with atypia and just over 65% without atypia have avoided surgery altogether.
But if you look at the cost effectiveness, is there a difference? So we did individual patient level analysis with data that we've published from Leeds looking at implementing vacuum assisted excision as an alternative to breast surgery. And what we showed was that we would save £1,510.75 for every patient that was managed with vacuum assisted excision rather than surgery. So our evidence shows that this is a cost-effective alternative pathway for managing high-risk lesions. Now, the more important topic is surveillance. Now, the evidence regarding how we should follow up these high-risk lesions is lacking. But a paper was published in January this year, which wanted to explore how the number and type of breast cancers develop following screen-detected atypia compared to your anticipated 11.3 cancers detected per 1,000 women screened within one 3-year UK screening round. So this was data that was collected from the Sloan database, and we were only looking at high-risk lesions with atypia. So we had 3,238 women with epithelial atypia between the 1st of April 2003 and the 30th of June 2018. And they looked to see the number and type of invasive cancers detected at 1, 3 and 6 years. And what we found was that there was a 4-fold increase in the detection of atypia after the introduction of digital mammography between 2010 and 2015. Due to the increased resolution and better identification of calcifications. We also showed that during the 190,088 person years of follow-up after atypia, we had 141 women develop breast cancer. And the cumulative incidence of cancer per 1,000 women with atypia was 0.95, 14.2 and 45 at 1, 3 and 6 years post-atypia. Women diagnosed with atypia more recently were less likely to develop invasive cancer within 3 years compared to those that were diagnosed between 2013 and 2018. Cancers detected were similar to the general screening population in terms of grade, size and nodal involvement, with equal numbers in the ipsilateral and contralateral breast. They also showed, which was really interesting, that there was no evidence that surgical removal of atypia is required to prevent missed cancers. So they concluded that many atypias represent risk factors rather than the precursors of invasive cancer requiring surgery in the short term. And they felt that annual mammographic surveillance for 5 years wasn't necessary, and we could actually return women back to routine screening, which in the UK is every 3 years, but in Europe and the rest of the world would be biennial screening. So what about patient clinical acceptability? So this was a nice piece of work where we collected, we did a consensus review with an expert panel looking at the findings from the Sloan Atypia project. And in this expert panel consensus review, we had 11 clinical experts, 1 representative from the Independent Cancer Patient Voice, 6 from NHS England, including commissioning, and 2 researchers to help facilitate the meeting. And really what the key considerations were the change in management guidelines for women with atypia. So the group looked at the key considerations for women with screen-detected atypia regarding frequency and purpose of follow-up, communication to patients, and generalizability of the study results and workforce challenges. So the majority of the group concurred with 2 dissenting voices that the new evidence does not support annual mammographic surveillance for women with atypia, irrespective of type of lesion or women's age. But the caveat was that this publication was centred around women of screening age and therefore did not apply to younger women. They also felt that there needed to be clear communication to women and that we needed to continue with good, robust data collection. So therefore, the expert panel review, based on recent evidence from the routine data collection within the National Breast Screening Programme, felt that the evidence was strong enough to recommend that women with atypia
should be managed within the general screening pathway following vacuum-assisted excision or surgery of these high-risk lesions. So to conclude, in this modern era, we have imaging and interventional tools to challenge traditional ways of working. We now have evidence which has been published in peer-reviewed publications showing the safety and acceptability of vacuum-assisted excision. And there is a strong drive both within the clinical community and from patient advocates to reduce patient harms, focusing on overtreatment. Vacuum-assisted excision or extended VAP can help us deliver a modern patient-centred pathway that focuses on the patient's needs, and this starts by minimising overtreatment of high-risk lesions. Thank you. Olá, bom dia. É uma honra estar com vocês aqui no 5º Breast Meet. Eu agradeço ao Dr. Henrique por todas as oportunidades, por esse belíssimo encontro que nós já temos há 5 anos. E hoje eu vou falar sobre a excisão assistida a vácuo para as lesões fibroepiteliais, especificamente para os tumores filóides benignos. Eu não tenho conflitos de interesse para essa apresentação. E de forma rápida, as lesões fibroepiteliais correspondem a um grupo de lesões bifásicas heterogêneas, caracterizadas pela proliferação de componentes estromais e epiteliais, englobando lesões benignas, borderline e malignas. Aparentemente, elas têm uma origem clonal diferente, mas são muito semelhantes na imagem, na histologia, mas com desfechos clínicos bastante distintos. São lesões bastante prevalentes, 10 a 15% das mulheres vão ter algum tipo de lesão fibroepitelial ao longo de suas vidas, com os fibroadenomas acontecendo principalmente na 3ª década de vida e os tumores filóides na 5ª década de vida. A maioria das lesões fibroepiteliais tem crescimento lento, algumas apresentam crescimento rápido, são as lesões sensíveis a estímulo hormonal e também os tumores filóides. Elas representam um desafio diagnóstico justamente por essa heterogeneidade das lesões, sobreposição de aspectos morfológicos, limitações de amostragem e variáveis suscetíveis à subjetividade, à interpretação individual, tanto do médico imaginologista quanto do patologista. Em relação à amostragem, aqui nós temos um exemplo como que é fundamental e importante o volume de amostra na abordagem das lesões fibroepiteliais. Aqui eu tenho um diagnóstico de fibroadenoma celular à esquerda no resultado de core biopsy, e quando a gente tem a análise da peça cirúrgica, a gente tem um tumor filóides maligno. E aí a gente lembra do professor Eduardo, que sempre nos conta sobre a heterogeneidade intratumoral e a importância de nós, ao realizar uma biópsia de mama, sempre buscar mostrar áreas diferentes e áreas também com comportamento imaginológico distintos dentro da mesma lesão. Dentre os fibroadenomas e suas variantes, nós temos desde o fibroadenoma simples aos complexos, mixoides e alinizados, os fibroadenomas celulares gigantes e juvenis e os adenomas tubulares e lactacionais. Nós temos também as alterações fibroadenomatoides, com outras denominações do passado. A maioria dessas lesões se apresentam na imagem como nódulos circunscritos, mas as alterações fibroadenomatoides podem se apresentar como lesões hipoecóicas não nodulares, a ultrassonografia, lesões não circunscritas e algumas vezes associadas a calcificações suspeitas. E os tumores filóides, que também entram no espectro das lesões fibroepiteliais, são neoplasias bifásicas, correspondem a menos de 1% das neoplasias da mama e menos de 3% das lesões fibroepiteliais, então são lesões extremamente raras. E para diferenciar um tumor filóide de benigno, borderline e maligno, o patologista vai usar elementos do estroma, em que ele avalia hipercelularidade, atipias, mitoses e crescimento, e a margem tumoral. De forma geral, excisão é aceitável para os tumores filóides benignos e borderline malignos, excisão com margens maiores do que 1 centímetro. Em relação à apresentação imaginológica, na mamografia, nós temos, de forma geral,
massas circunscritas, isodensas, ovais, que podem estar associadas a microcalcificações ou calcificações heterogêneas grosseiras e a assimetrias. Na mamografia contrastada, nós temos massas ovais homogêneas com ou sem septos não captantes. No ultrassom, são nódulos homogêneos ou com heterogeneidade discreta, hipoecóicos e hipovasculares, mas podem também ser irregulares, associados a microcalcificações e cistos. Na ressonância magnética, nós temos um alto sinal em T2, são lesões fibroadenoma-like, de forma geral, com ganho homogêneo ou heterogêneo e podem também ter septos não captantes. Aqui é um artigo interessante que avalia modelos de Deep Learning e compara a capacidade da inteligência artificial, a do médico imaginologista, em predizer a probabilidade de lesões similares serem fibroadenomas ou tumores filoides. E os 4 modelos de inteligência artificial que eles utilizaram foram superiores a nós em predizer se aquela lesão é ou não tumor filoide. Aqui a gente tem 3 exemplos, lesões muito parecidas, com heterogeneidade discreta. O primeiro exemplo em 2 cortes é um fibroadenoma, os últimos 2 tumores filoides. Bom, e quando eu solicito uma corrobiópsia, quando eu paro por aí numa corrobiópsia, né, quando ela é totalmente confiável o seu resultado? Essa é uma pergunta que o Henrique sempre nos faz. E à luz do conhecimento do que a gente tem hoje, a doutora Nisha acabou de nos falar sobre as lesões B3, as lesões de potencial maligno incerto. Quando é que eu posso parar por aí e seguir em frente? De forma geral, quando eu tenho um fibroadenoma, um resultado de fibroadenoma ou de câncer. Mas em todos os outros cenários, outras lesões proliferativas, resultados inconclusivos, discordância imaginológica patológica, o que eu faço? Eu sigo para uma cisão assistida a vácuo, eu faço uma cirurgia. A gente se depara muitas vezes com esse cenário no nosso dia a dia. Aqui é um artigo muito bonito que a doutora Nisha nos traz e ela define para a gente o que é uma excisão assistida a vácuo. Obviamente, a gente fala em excisão assistida a vácuo quando eu vejo a ressecção completa da lesão durante o procedimento em tempo real, seja por qual método for que você está guiando o seu procedimento, ou quando eu obtenho um volume, um peso de tecido comparável a uma cirurgia aberta convencional, representando aproximadamente 4 gramas de tecido. Isso eu consigo quando eu tenho pelo menos 12 fragmentos, utilizando uma agulha de 7 gauge. E nesse artigo ela traz para a gente uma tabela que você pode olhar a marca que você usa, o seu aparelho, o gauge da sua agulha e quantos fragmentos você precisa obter para ter pelo menos 4 gramas de tecido. Vocês vejam que não são muitos fragmentos. Com 2 rodadas, com a maioria dos aparelhos, você consegue amostrar pelo menos 4 gramas de tecido. E o papel terapêutico da excisão assistida a vácuo cada dia cresce mais, está muito bem estabelecido para as lesões benignas. A gente tem taxas de ressecção completa muito altas, com recorrência local em torno de 3% para as lesões benignas da mama e muito poucas complicações. E no cenário em que eu tenho uma lesão fibroepitelial celular, um fibroadenoma celular, ou lesões associadas a lesões de alto risco, lesões suspeitas ou que não há correspondência imaginológica, patológica, e eu tenho o resultado de uma COR, e eu submeti essa paciente a uma excisão assistida a vácuo e tenho o resultado de tumor filoides benigno. A partir daí, eu vou operar essa paciente? Eu vou apenas observar? E essa dúvida nos incomodou e nós conduzimos essa revisão sistemática com meta-análise, que a gente avaliou a frequência da recorrência locorregional para tumores filoides benignos após excisão assistida a vácuo comparada com a recorrência local após cirurgia aberta convencional. Esse foi o trabalho de mestrado da doutora Maria Luísa Gil. Nós incluímos na nossa revisão com meta-análise 5 estudos, 4 deles asiáticos, 1 americano, norte-americano, 4
perdão, 4 retrospectivos, um prospectivo, e foram incluídas 778 mulheres, 439 delas foram submetidas à ressecção cirúrgica, 339 à ressecção por excisão assistida a vácuo guiada por ultrassom, com tamanho médio de 1,5 a 3 centímetros. Recorrências aconteceram em 18 a 36 meses de acompanhamento, com follow-up variando de 12 a 47 meses. E aqui a gente vê o forest plot com o diamante tocando na região central do gráfico, e nós observamos que não houve diferença na taxa de recorrência local para os tumores filóides benignos, independente do procedimento adotado, se cirurgia convencional ou ressecção assistida a vácuo. Então, nossa meta-análise sugere que o uso da VAIO associada, guiada por ultrassom para remoção de tumores filóides benignos não aumenta a recorrência loco-regional e é uma opção terapêutica minimamente invasiva para esses tipos de tumores para inúmeras pacientes. Aqui a gente tem o terceiro consenso internacional para as lesões de potencial maligno incerto, a doutora Nisha já falou sobre ele, e a gente tem aqui, quando os painelistas são perguntados se eu tenho um resultado numa VAB de um tumor filóide, se essa lesão foi completamente ressecada, eu posso apenas acompanhar ou devo sugerir ressecção cirúrgica? E 55% dos painelistas consideraram que não intervir, apenas acompanhar, é uma opção aceitável. Isso também vem no NCCN, se eu consigo fazer uma biópsia excisional de um tumor filóide benigno, eu posso apenas acompanhar. Mas sempre vem a questão das margens. Esse é um trabalho de revisão que avaliou vários estudos que avaliaram recorrência local de tumores filóides e aparentemente margens não é um fator preditor de maior recorrência local quando nós falamos de tumores filóides benignos, diferente dos malignos e dos borderlines. Mas essa questão de margens sempre nos incomoda, né? Nós cirurgiões, nossos colegas oncologistas, radioterapeutas, e há algum tempo a gente vem estudando o potencial da excisão assistida a vácuo associada a shaving de cavidade, a shaving das margens, para a ressecção completa de tumores de mama. Aqui, esse primeiro estudo é o estudo do mestrado da doutora Paula Clark, e ela avaliou uma série retrospectiva da rede mama, e foi possível ressecar com margens livres 38% dos tumores analisados por eles, em que nós não entendíamos ainda, a gente está aprendendo, né, quais são aquela paciente ideal para ser submetida à ressecção assistida a vácuo com margem livre. Esses dois trabalhos o Dr. Henrique apresentou na EUSOB esse ano, e esse segundo é o nosso trial que está em aberto. Nós estamos recrutando pacientes com lesões categoria 4, 5, nódulos, sempre lesões nodulares, menores do que 1,5 centímetros, que são submetidas à excisão assistida a vácuo associada a shaving de margens. E nós queremos entender qual é a paciente ótima para ser, talvez, inserida nesses protocolos de tratamento percutâneo em algum momento para o câncer de mama. Aqui apenas o nosso racional, como a gente viu no artigo da doutora Nisha, lesões pequenas eu consigo, com 4 gramas de tecido, ressecar completamente. Então, com 2, 3 rodadas, eu resseco completamente a lesão. Com 1 ou 2 rodadas extras, eu consigo amostrar a cavidade, o entorno, entendendo que ao fazer uma ressecção a vácuo, eu estou ressecando um cilindro, um bloco para o patologista. Então, nós primeiros documentamos e ressecamos completamente a lesão e, posteriormente, fazemos a excisão de margens, o shaving de margens, entregamos para o patologista esse material no frasco separado. Então, com essas considerações, o Dr. Henrique propôs no nosso paper da revisão com meta-análise esse fluxograma. Se eu tenho uma massa que está crescendo e eu suspeito de tumor filóides, mesmo com o resultado de uma biópsia assistida a vácuo ou de uma COR de fibroadenoma, e no segundo cenário, eu tenho uma lesão hipercelular, fibra epitelial hipercelular ou um tumor filóides benigno,
na VAB ou na COR convencional, eu vou submeter essa paciente a uma excisão assistida a vácuo guiada por ultrassom. Conseguir ressecção completa e era um fibroadenoma ou tumor filóides benigno, eu vou apenas acompanhar. Se no meu resultado anatopatológico eu tive um tumor borderline ou maligno, vou fazer ampliação de margens com cirurgia convencional. E, claro, se não houve ressecção completa, excisão cirúrgica. Aqui são casos nossos da vida real, esses dois aqui de Montes Claros. A da esquerda nós acompanhamos a paciente há 4 anos, a da direita há 5 anos, ambas com tumores filóides benignos, sem recorrências também. Esse caso, um caso da rede mama, do Dr. Henrique, uma lesão maior, foi ressecada completamente por vácuo em 2020. Esse caso está no nosso paper, foi completamente ressecado, sem recidivas. E por último, mas não menos importante, os aspectos também financeiros relacionados à excisão assistida a vácuo. Tem vários cenários em que a custo-efetividade do tratamento a vácuo é avaliada. Esse estudo aqui americano avaliou especificamente o tratamento de massas benignas e a excisão assistida a vácuo é mais do que 2 vezes menos cara do que qualquer tratamento cirúrgico aberto para o sistema, isso considerando apenas a fonte pagadora, né? No nosso estudo, a gente avalia também a percepção da paciente, a vivência dela, quando essa mesma paciente é submetida a excisão assistida a vácuo e a tratamento cirúrgico convencional, nós vamos tentar entender qual que é melhor, qual que é menos desconfortável. E a gente imagina que um procedimento minimamente invasivo é sempre melhor do que uma cirurgia aberta convencional com todos os seus desdobramentos. Como resumo, se eu tenho uma lesão fibroepitelial no resultado de uma corrobiópsia, eu tenho um fibroadenoma ou alterações fibroadenomatóides, adenomas tubulares ou lactacionais, é compatível o resultado anatopatológico com a clínica, eu vou acompanhar essa paciente. Se eu tenho lesões celulares ou tumor filóides benigno e é possível a ressecção completa por excisão a vácuo, é esse procedimento que nós vamos indicar. Se eu tenho resultado de tumor filóides borderline ou maligno, cirurgia como primeira escolha. É isso, muito obrigada. Bom, excelentes apresentações. Eu confesso que eu, particularmente, tenho muito pouca experiência nisso. Eu sou um gestor público, dirijo a unidade de tratamento de câncer de mama do Instituto Nacional do Câncer, e essa tecnologia tem me encantado, porque a gente está percebendo que a gente pode tirar muita coisa do centro cirúrgico, né? E isso, para a gente aqui no Sistema Único de Saúde, no país como o Brasil, é muito importante. Bom, mas eu quero dar início, então, aos debates. Nós temos 2 debatedores. Eu queria convidar a doutora Sara Vasques, que é especialista em imagem e intervenção de glândula mamária do Instituto Nacional de Ciências Médicas e Nutrição Salvador Zubirán, da Cidade do México, professora do programa de Fellowship em Imagem e Intervenção da Glândula Mamária da mesma instituição, Zubirán, e CEO da Diara, que é uma empresa especializada em soluções radiológicas, teleradiologia e procedimentos de intervenção mamária. E o Dr. Luiz Fernando Viana, diretor médico da Cliniceno del Caribe, pioneiro em doenças mamárias na Colômbia, especialista em cirurgia de mama e tumores de tecidos moles, ex-presidente da Associação Colombiana de Mastologia e docente, né, de mastologia e cirurgia geral na Universidade de Cartagena e Sinú. Eu gostaria de passar a palavra inicialmente para a doutora Sara. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días desde la Ciudad de México. Un placer estar en este foro tan interesante con un tema increíblemente en boga en el mundo y que sin duda alguna dictará la directriz para ciertas lesiones como las que hemos logrado ver en estas últimas 2 horas. Pues bueno, quisiera primero enfatizar que me parece increíble el abordaje que se ha tenido a lo largo del tiempo en estos últimos años respecto a los procedimientos mínimamente invasivos de las lesiones tipo B3. En nuestro instituto, en el hospital donde estamos ya tratando de estandarizar esto como un método de diagnóstico y vigilancia activa con buenas técnicas. Entonces,
Con respecto a este punto, me gustaría platicar de las experiencias que tenemos en nuestros países. También veo que está la doctora Coelho aquí presente y al doctor Viaña. Un gusto en conocerlo, doctor, respecto a sus experiencias en sus respectivos países. Obrigada, doutora Sara, pela pergunta. Acho que a gente vem de países bem semelhantes, né? E aqui no nosso centro, eu moro em uma cidade no norte de Minas, é uma cidade aqui no Brasil com poucos recursos. E quando a gente tem a disponibilidade de abordar uma paciente com vácuo, a gente sempre tenta resolver aquela questão naquele mesmo momento. Então, eu tento me lembrar em que momento, por última vez, eu fiz uma biópsia assistida a vácuo. Eu não consigo me lembrar, né? Se eu estou com um dispositivo que pode ser diagnóstico e também tratamento para minha paciente, a gente sempre entra com essa intenção, né, de fazer diagnóstico e também ressecar. A gente tira muitos pacientes da necessidade de acompanhamento frequente, mais visitas ao mastologista e resolve, né? Então, para as lesões B3, a doutora Nisha estuda isso há bastante tempo, é fantástico, né? Principalmente no cenário que a gente não tem atipia e você consegue ressecar completamente a lesão, você dá uma segurança muito tranquila, né, para essa paciente no segmento dela. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta honrosa invitación. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa escuchar a todos y de todas partes del mundo. Con relación a nosotros, yo vivo en Cartagena, una ciudad del Caribe colombiano, y hemos tratado más que todo pacientes con patología benigna y hemos ido paso a paso tratando de conseguir la seguridad en relación a la intervención de lesiones tipo B3. Como decía la doctora Coelho, en las lesiones benignas, necrosis grasa, fibroadenomas, lesiones papilares, etcétera, etcétera, ha sido bastante efectiva la intervención. Y sobre todo en patología benigna de algún momento sintomática, puesto que definitivamente como en muchas partes de Latinoamérica hacemos, es poco probable que intervengamos pacientes no sintomáticas de lesiones benignas. Yo quisiera hacer una pregunta a la doctora Sharma y a la doctora Coelho, que tiene que ver más que todo con los consensos que hay. O sea, ha sido cada día más difícil, mejor dicho, replanteo. ¿Qué pudiésemos hacer, doctora Sharma, en relación a convencer aún más a nuestros mastólogos, a nosotros los mastólogos y a los radiólogos intervencionistas, a dejar solo la biopsia asistida al vacío, la sesión asistida al vacío como tratamiento para las hiperplasias ductales atípicas? Si vemos los consensos han ido migrando para las lesiones que no son hiperplasias ductales atípicas, más su intervención es muy clara con respecto a lo que tiene que ver el seguimiento y la seguridad de dejarlo como decisión asistida al vacío. Eso con respecto a la doctora Sharma. Con respecto a la doctora Coelho, su charla interesantísima en los tumores filodes, pero también quiero hablar en el sentido de qué medidas podemos hacer desde el punto de vista intervencionista en la decisión asistida al vacío para lograr hacer un shading de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque siempre estamos con el inconveniente del sangrado, del hematoma. Muchas veces tenemos la cercanía de la piel. Bueno, podemos voltear la aguja, podemos infiltrar un poquito de suero fisiológico o anestesia más cerca de la piel, pero quisiera conocer un poco más desde el punto de vista técnico, es algo muy personal, pero creo que puede servirle a todos. ¿Cuáles son las recomendaciones que pudiésemos hacer en ese sentido? Muchas gracias. Yes, thank you for the question, and it's lovely to be here. I think the main thing is we're trying to, in this modern era, with having vacuum-assisted biopsy or excision or extended VAB, we can change the way that we manage and treat women. We couldn't do that 4 decades ago, but we can now. And we as clinicians need to move forward with the technology. So my question would be to the mastologists that if we're trying to minimize harm, then women should not need to go for surgery for benign conditions. We should be using the tools that we have to be able to treat and manage them without surgery.
because surgery itself has complications, it has cosmetic implications, and even if they do identify a cancer, they still have to go back and do another operation. So we need to move with the times, and this is the bit where I think it's important that the public are educated, that women understand that they have an alternative option, which is just as safe because we're not dealing with a cancer. And even we have shown evidence that if we have good prognostic cancers, we can still treat them with vacuum-assisted excision or extended VAB. So our tools are there. We're experts in being able to use the technology, and we can do it very successfully, as the literature has shown. So it's time for the clinicians to move forward rather than practicing the same way they have for 4 decades. Doutor Luiz, eu agradeço pela pergunta e eu queria te contar que eu sou mastologista por causa do Dr. Jaime Scalon, foi presidente de vocês, a Sociedade Colombiana de Cirurgia, ele foi meu professor, um querido do meu coração. Bom, em relação ao shave, é uma excelente ideia e factível, a gente consegue, mas claro que ele tem as limitações, né? E você falou bem, as lesões muito próximas à pele, e as lesões também muito posteriores, perto à musculatura peitoral, caixa torácica. Em relação às lesões muito superiores, próximas à pele, a gente tem ali, né, as lesões intraductais que a gente sempre aborda por vácuo no nosso dia a dia. O que eu faço e que ajuda, auxilia bastante, é a hidrodissecção. Eu injeto o maior volume de anestésico no subcutâneo, tento ali afastar a lesão da derme. E o que ajuda bastante também, quando a gente quer mais volume de tecido, eu venho fazendo isso, é bloquear pelos 2 ângulos do transdutor. Então, eu faço bloqueio anestésico por onde eu vou entrar com a minha sonda e faço bloqueio anestésico também na outra extremidade. A gente tem um controle melhor de dor e melhor possibilidade de ressecar maior volume de tecido. Quando a gente tem laceração de pele, a gente explica para o paciente, né, que isso pode acontecer. A gente tem kits de sutura ali simples, a gente dá 1, 2 pontinhos e resolve, nada demais. As lesões mais posteriores são mais difíceis, porque os hematomas que dissecam, né, a face, a região pré-peitoral, eles são de maior volume, eles não são autocontidos como a maioria dos hematomas intraparenquimatosos, então a gente tem que ir com mais cautela. Quando eu tenho uma lesão muito posterior, eu calibro o aparelho para não fazer ressecções de segmentos inferiores, então eu só faço as minhas rodadas com fragmentos laterais superiores. É claro que assim, a gente vai estudar o caso, né? Não é todo paciente que a gente vai conseguir excisão, não é toda paciente que a gente vai conseguir shaving. Ontem, por exemplo, eu tive uma paciente que eu consegui fazer excisão, mas não consegui incluir no trial que está aberto, porque a lesão dela era muito próxima à cápsula, era uma prótese peitoral, tinha um músculo ali para me proteger antes da cápsula, mas eu não quis correr esse risco, né? Então, mas de forma geral, muito tranquilo, tem 8, 9 anos que eu faço vácuo, eu sou cirurgiã também, nunca precisei drenar cirurgicamente nenhum hematoma, né? Quando o hematoma é de maior volume, a gente pode aspirar o hematoma com a própria sonda que você fez o procedimento, ou posteriormente, se for o caso, mas espero seguir assim, sem precisar levar a paciente para o centro cirúrgico por conta de hematoma pós-mamotomia. A mí me da mucho gusto escuchar estas grandes experiencias que escucho que tenemos aquí en conjunto. Nosotros en nuestro instituto también veo que tenemos técnicas muy similares, doctora Coelho, acá en México, y me da mucho gusto ver que tenemos el panorama de esta expertise de las técnicas y que además podemos hacer una conjunción con también lo que vemos en los países que tienen un desarrollo y experiencia mucho mayor, como con la doctora Sharma. Entonces, esta unión de opiniones me parece increíble y para poder dar cuál es la perspectiva que tenemos para este tipo de técnica en Latinoamérica, ¿no? Y a lo mejor primero enfatizar diciendo que poder hacer la técnica adecuadamente, o sea, tener buenas herramientas, tener una técnica bien estandarizada,
y entender y a lo mejor romper un poco el paradigma que existe en nuestros países respecto a la cantidad de la muestra. Creo que es súper importante, ¿no? Esta sensación o falsa sensación de pensar que una pequeña muestra es suficiente y ser lo menos invasivo posible como para tener un diagnóstico, hay que definitivamente romperlo, ¿no? Y más bien pensar que menos no es más, ¿no? Sino que suficiente y una técnica y un tejido suficiente es adecuado para entonces estar en paz, sobre todo en el contexto de estas lesiones, en donde principalmente lo que nos preocupa es una subestimación histológica, ¿no? Entonces, tener una buena cantidad de tejido con una buena técnica nos ayuda a tener una perspectiva mejor en términos de vigilancia y de éxito en la baja subestimación, en la pobre subestimación histológica y en una menor tasa de recurrencia, ¿no? Yo quisiera adicionar, nosotros, bueno, en nuestro centro, utilizamos la técnica de los bloqueos interfaciales. Utilizamos mucho PEC-1, PEC-2 y virilma, y eso nos ayuda en pacientes que son muy sintomáticas, están con mucho dolor, nos ayuda a hacer resecciones mucho más amplias. Otro punto también es que definitivamente son procedimientos supremamente cortos. Es muy agradable poder atender en la oficina, en nuestra sala de procedimientos, una paciente con anestesia local y demorarnos 5, 10, 15 minutos con una recuperación muy rápida en una técnica que hubiera tenido que tener una marcación con arpón, una anestesia local más sedación, un quirófano con todos los recursos. Definitivamente esto es una técnica que estamos aquí, algunos en Colombia, dándola adelante para que se tenga más en cuenta, pero estoy convencido con todo lo que he escuchado hasta ahora que vamos en el camino correcto. Muchas gracias. Y respecto a eso, también me parecería muy importante decir que tenemos que romper también con este paradigma de pensar que es un procedimiento caro. O sea, sí lo es, sí es un procedimiento caro. Las agujas no son baratas. Creo que ese podría ser nuestro principal tope en Latinoamérica. Sin embargo, creo que estamos en la comparación incorrecta. O sea, estamos comparando una biopsia Trucut versus una biopsia PAP, cuando en realidad lo que estamos haciendo es disminuir todo este segmento quirúrgico que es el que deberíamos de disminuir a medida de lo posible y en donde realmente estamos viendo un cambio costo efectivo en nuestras diferentes zonas de salud pública en nuestros países. O sea, al final, el beneficio que existe de poder tener este tipo de procedimientos en el ámbito de la salud pública es una reducción en este tipo de costo, más que en el ámbito diagnóstico, sino también terapéutico. Perfeito, perfeito. Muito enriquecedor essa troca de informações. Eu posso fazer só uma pergunta para a doutora Berta, rapidamente? Nas suas lesões filóides benignos, qual foi o maior tamanho qual foi o limite de tamanho que você utilizou nessa excisão dos filóides benignos? 2,2 centímetros, doutor. Assim, é claro que assim, a excisão é sempre possível, mas a gente sempre vai avaliar, né, o tamanho da lesão e o tamanho da mama da sua paciente também, né? Não adianta ser uma mama muito pequena, uma lesão maior, eu não vou propor vácuo para essa paciente, porque eu sei que não vai ser resolutivo, né? Mas nosso amigo Henrique, ele tem outras experiências de lesões maiores. Isso é basicamente a sua avaliação, né? Quando a gente usa agulhas de calibre maior, o procedimento é mais rápido também, né? Isso é claro, mas é bem o tamanho da lesão e a mama que a paciente tem. Perfeito, te agradeço. Bom, tinham dado mais 5 minutos para a gente, já está encerrando. Se alguém tiver mais alguma consideração ou alguma pergunta, ainda vou dar mais uma oportunidade aqui. Bom, já que vamos encerrar então dentro do tempo certo, mais uma vez eu agradeço a todos a participação, foi brilhante, para mim especialmente foi ótimo. E vamos em frente agora, vamos dar continuidade ao evento. Muito obrigado a todos.